Olá, saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui ter um bate-papo com você aí de casa, bem importante para a sua aprovação, bem importante para a sua nomeação. Dando andamento aqui a nossa semana de eventos, a semana de eventos de legislação para o TCM São Paulo. Eu, professor Evandro Musi, vou ter um bate-papo com você aí de casa sobre alguns pontos que estão previstos no seu edital. Na aula de hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre a lei orgânica do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Vamos falar também sobre o regimento interno, que ambos possuem uma similaridade bem grande, tá certo? E ainda sobre uma parte ali importante do seu edital, que é o Estatuto do Funcionário Público Municipal. Tá certo? Então, iremos tratar destes assuntos durante este bloco de aulas. Temos aqui bastante informação importante para você ter condições de acertar cada vez mais questões no dia da sua prova. Então, esse é o segredo, hein? Tem que pegar o materialzinho que o professor colocou lá, até para ficar mais fácil de acompanhar aqui a aula. Vai lá no site do Qualis Concursos, pega o material, acessa o link que está na descrição aqui do site, do vídeo. Vai lá, pega o material, o ideal é você responder as questões antes da nossa aula. Não fez isso ainda? Faz isso. Pega lá o material, baixa ele, responde as questões, e aí, se for o caso, seria importante, claro, acompanhar esse evento aqui no momento que ele está acontecendo, até para o professor conseguir esclarecer as suas dúvidas, mas se você não conseguir, não tem problema. Resolva as questões, assista o vídeo depois, ele ficará aí disponível para que você consiga acessar, tá certo? Eu me coloco aqui à disposição para ajudar você, caso você tenha alguma dúvida. Bom, antes de iniciarmos aqui este bloco de aulas, quero trazer aqui alguns recadinhos rápidos para você aí de casa. Bom, primeiramente, você que ainda não está inscrito no canal, clique aí no botão inscreva-se, clique no sininho, faça parte aí da nossa comunidade do Qualis Concursos, essa comunidade que nós trazemos aqui cada dia mais conteúdo, cada dia mais um conteúdo de qualidade para ajudar você na sua preparação. Curte o vídeo, deixa aí, é claro, se você gostar, curta, né? Deixe nos comentários também a sua opinião, assuntos que você queira ver, dúvidas que você tem, a gente acompanha aí os comentários para ajudar você na sua preparação. Você não está sozinho, viu, meu amigo? E mais uma informação bem importante para você, tá certo? Iremos realizar o nosso simulado para o TCM São Paulo. Você que está assistindo aqui esse vídeo no momento da transmissão dele, vai lá no site do Qualis Concursos, tá certo? Ou mande um e-mail, enfim, entre em contato pelas redes sociais para você ficar sabendo aí sobre essa oportunidade para você treinar o seu conhecimento. Não perde, hein? O simulado está aí, foi feito para que você tenha condições de verificar como que você está em cada disciplina, qual você está bem, qual você precisa estudar um pouquinho mais. Então o simulado ele é bem importante. E antes da gente iniciar a aula, quero só te trazer mais um recadinho rápido aqui, tá certo? Temos ali um produto que você poderá ter como uma solução para te ajudar ainda mais na preparação do TCM São Paulo, que é um curso de regimento interno. Sim, meu amigo, quem disse que não ia ter? Você tem sim aí um curso de regimento interno, videoaula, tem lá material escrito com a norma para você poder acompanhar aí as aulas do professor, que sou eu que vos falo com você, tá certo? Professor Evandro Musi, que ministra aí essas aulas de regimento interno. Então você pode adquirir essa solução lá através do site do Qualis Concursos, já garantir ali mais alguns pontinhos em prova. Gostou? Acessa lá o site do Qualis e pega maiores informações. Bom, meu amigo, dito tudo isso, nós já podemos aí iniciar então os nossos estudos. Vamos colocar aqui o material para você acompanhar junto comigo. Olha só, vamos lá então. Dando continuidade aí à nossa semana de legislação para o TCM São Paulo, vamos fazer então essa questão de número 1. Olha só, a questão de número 1, ela fala o seguinte: consoante dispõe a lei orgânica do Tribunal de Contas do município de São Paulo, Lei Municipal 9.167 de 1980, é da competência exclusiva do Tribunal Pleno. Bom, esse tema aqui... Opa, professor espirrou, você que diz saúde aí, obrigado, né? Quem assiste minhas aulas sabe que o professor, ele espirra muito durante os eventos, mas é isso aí, galerinha, vamos lá.
Então temos aqui então uma questão que trata sobre a lei orgânica do TCM. Bom, a lei orgânica do TCM, ela tem ali similaridades com o regimento interno. Então, muitas vezes, o que você está estudando ali para o regimento interno, você aproveita na lei orgânica e vice-versa. Então, é um assunto importante aqui que acaba sendo complementado pelo regimento interno. E esse tema, competência exclusiva, o tema competências já é um tema que tem aí uma grande área que pode ser cobrada dentro da sua prova. Tem bastante disposições na lei orgânica, no regimento interno, e esse tema competências é um tema muito importante, tá bom? É um tema muito importante porque tem bastante disposições, são temas técnicos, para você conseguir entender, compreender as disposições ali. Eu costumo brincar com os meus alunos que regimento interno, esse tipo de disciplina, não é para os fracos, e não é mesmo. Por quê? Porque você precisa conhecer o direito constitucional, o direito administrativo, um pouquinho de matéria processual, tá? Para que você consiga realmente compreender as disposições da lei, mas fique tranquilo. A gente vai abordar aqui de uma maneira que fique didático, de uma maneira que você consiga compreender as disposições. Tendo dúvidas, estou aqui. Coloca aí a sua opinião no chat, que você vai achar aí da nossa aula, ou se tiver dúvidas também pode colocar que o professor está acompanhando a aula, tá certo? Vamos lá então, olha só. Bom, competência exclusiva, então, do Tribunal Pleno. Sobre esse tema competências, tem muita coisa aqui que pode ser cobrada. Pode ser cobrada a competência do Tribunal Pleno, pode ser cobrada a competência da Câmara, pode ser cobrada a competência do juiz singular, pode ser cobrada atribuições dos conselheiros, pode ser cobrada atribuições do presidente, pode ser cobrada atribuições do vice-presidente, corregedor. Olha só o mundo de competências que pode cair na sua prova. Mas vamos lá, vamos ver se você estudou bem o tema, hein? Então vamos lá, é competência exclusiva do Tribunal Pleno propor ao Legislativo, ouvido o Executivo, sobre as repercussões financeiras, a criação ou a extinção de cargos, dos seus quadros e a fixação dos respectivos vencimentos. Bom, vamos analisar isso daqui junto comigo. Será que o TCM pode fazer lei? Não, o TCM não pode fazer leis. Isso é uma atribuição típica do poder legislativo. Então, quando nós estivermos falando de criação e extinção de cargos, que, em regra, aí, né, vão ocorrer através de lei, né, com a questão da extinção dos cargos que não estão ocupados, que a Constituição fala que pode ser através por decreto, é aquela questão do decreto autônomo, mas enfim, não vou aprofundar muito isso que você estuda dentro do direito constitucional. Mas o que eu já quero te esclarecer, olha só, faz sentido o TCM propor ao Poder Legislativo para que ele faça essa lei, então, para criar, extinguir cargos dos seus quadros, mexer na sua remuneração. Faz sentido ouvir o Executivo? Olha, faz sentido ouvir o Executivo, uma vez que é o Executivo que faz a administração, que faz a gestão aí dos serviços, dos recursos públicos como um todo, inclusive cabe a ele enviar aí as leis orçamentárias, não é isso, para o Poder Legislativo. Então, faz bastante sentido isso que está disposto aqui na alternativa A. Bom, sabendo que está fazendo sentido, eu vou então buscar erros nas outras alternativas. Vamos lá acompanhar aqui junto comigo, olha só. Admitir, dentro das dotações orçamentárias próprias e da legislação aplicável, pessoal para serviços temporários ou de natureza técnica especializada. Bom, raciocina comigo aqui uma coisa. Esse tema é bem decoreba, tá? Mas um raciocínio aqui vai bem, te ajuda muitas vezes a acertar uma questão, por mais que você não tivesse memorizado aí todas as competências. Vamos raciocinar comigo então. Admitir pessoal para serviços temporários ou admitir pessoal para natureza técnica especializada dentro do que já ficou definido no orçamento? Raciocina comigo uma coisa, poxa, você vai pegar o Tribunal Pleno, todos os conselheiros para discutir uma coisa que, teoricamente, já tem ali diretrizes, já sabemos o orçamento, já sabemos o que precisa. Veja que isso daqui, na verdade, a gente já exclui como uma competência exclusiva do Tribunal Pleno, como a gente vai ver aqui nos artigos adiante. Tá? Já vamos ver junto comigo, olha só, você vai ver que, aliás, antes da gente ver os artigos, vamos responder a questão, né? Então, olha só, essa daqui a gente já exclui, tá? Não é uma competência do Tribunal Pleno, a gente vai ver que é uma competência do presidente. C. Autorizar a abertura de licitações e homologá-las. Proceder ao seu cancelamento ou anulação, conforme o caso.
bem como requisitar ou expedir ordens relativas às despesas, bem como autorizar os respectivos pagamentos. Quem é meu aluno sabe, eu costumo brincar. Quem é o homem do dinheiro? O homem do dinheiro é o presidente do tribunal. Então, falando aqui, né, de uma maneira chula, é claro, mas para que você entenda, de uma maneira mais didática, o homem do dinheiro, então, é o presidente, então cabe a ele essa competência, tá certo? Então, não é a alternativa C. Alternativa D, decidir sobre exonerações, demissões, aposentadorias, disponibilidade, férias, licenças, ou outras vantagens legais do pessoal das secretarias, bem como conceder adicionais e gratificações nos termos da lei. Isso daqui também não é uma competência do Pleno. Olha só, veja que isso daqui é uma competência do presidente do tribunal. Por isso que faz toda a diferença você ler o regimento interno. Vamos para a alternativa E. Prover os cargos da Secretaria Diretoria, Geral, e das secretarias processual e administrativa na forma da lei, bem como expedir os atos relativos às relações jurídico-funcionais dos conselheiros e do pessoal das secretarias. Errado, por quê? Isso aqui é uma competência, mas está errado por quê? Porque não é uma competência do Tribunal Pleno, é uma competência do presidente. Logo, a gente entende que o gabarito deverá ser a letra A. Se eu não estou enganado, acho que isso foi uma questão que já caiu, tá? Em prova, salvo engano, acho que foi uma questão da FGV, tá bom? Mas vamos lá então. Olha só, gabarito, letra A. Tá aí no quadro para você acompanhar junto comigo. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui ao lado do professor os artigos. Olha só, eu vou tirar aqui o professor para você poder acompanhar junto comigo, ó. Então, a alternativa A é a única correta, o restante são atribuições do presidente, como eu falei para você, de acordo com a lei orgânica do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Bom, então isso está previsto no capítulo 2, que vai tratar aí da competência exclusiva do Tribunal Pleno, tá? Competência exclusiva, então, do tribunal como um todo. O plenário vai deliberar em conjunto, vai juntar os conselheiros para que eles possam decidir sobre isso. E aí tem lá o artigo 22, inciso 12, que vai trazer exatamente o que está descrito, olha só, na alternativa A. Propor ao Legislativo, ouvido o Executivo, sobre as repercussões financeiras, a criação ou a extinção de cargos dos seus quadros e a fixação dos respectivos vencimentos. Bom, então tá vendo? A gente vai ouvir o Executivo sobre a repercussão no orçamento, a repercussão financeira de se criar, de se extinguir, de se aumentar vencimentos, de se mudar esses vencimentos, e aí propõe-se então ao Legislativo isso ouvido o Executivo. Então é realmente o que está disposto na norma. Esse tema competências é um tema técnico, você precisa conhecer, é um tema mais chatinho mesmo, mas o segredo é esse, meu amigo. Muitas vezes no concurso você vai ter que estudar algumas disciplinas um pouquinho mais chatas, que você não tem muitas vezes tanta intimidade. Só que isso aqui é importantíssimo, isso aqui que regula a atividade diária do TCM. Então, é claro que muito do que está disposto aqui, há uma preocupação em regular o TCM de uma maneira geral, atribuições dos conselheiros, mas você vai auxiliar para que tudo isso seja feito, você vai compor ali o corpo de servidores, né? Porque vai passar no concurso, agora é o momento que você fala, amém, professor, pois é. Vai passar, né? Acredito, e acredite também, vai passar. Continue cumprindo aí com a sua parte. Bom, então a gente conclui que realmente a alternativa A é a correta. As outras competências você poderá identificar lá no artigo 14 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E aí você vai ver que aquelas outras competências estão aqui, olha só. Então são competências de quem? São competências de quem? Do presidente do tribunal. Olha só. Prover os cargos da Secretaria, Diretoria Geral e das Secretarias Processual e Administrativa na forma da lei. Decidir sobre exonerações, demissões, aposentadoria, disponibilidade, férias, licenças ou outras vantagens legais do pessoal das secretarias, bem como conceder adicionais e gratificações nos termos da lei, admitir dentro das dotações orçamentárias próprias e da legislação aplicável pessoal para serviços temporários ou de natureza técnica especializada, expedir os atos relativos às relações jurídico-funcionais dos conselheiros e do pessoal das secretarias e autorizar a abertura de licitações e homologá-las, proceder ao seu cancelamento ou anulação conforme o caso. Bom,
Então você percebeu que existe um certo raciocínio, muitas vezes até para você eliminar uma ou outra questão, só que o tema competências não tem como. Você precisa ler a letra da norma, precisa ver o regimento interno. Regimento interno pode sim fazer a diferença para a sua prova. Vou te dar um exemplo aqui de vida do professor. Eu já fiquei para fora de concursos muito bons por causa de uma única questão. E não é nada agradável, eu não quero que você passe por isso. Muitas vezes é o regimento interno que pode te colocar para dentro. Claro, não vai ser o regimento interno que vai ter o maior número de questões. Tem lá 20 de português, 10 de raciocínio lógico, tá? E a parte de legislação ali, você acaba tendo muitas leis para poucas questões. Só que faz a diferença. Faz a diferença aqui você acertar uma de regimento interno, porque todo mundo começa meio que do zero estudando essa disciplina. Então, meu amigo, isso faz a diferença. Uma questãozinha aqui pode fazer toda a diferença ali para, de repente, dar um desempate, você acertar mais uma que o colega e conseguir garantir a sua vaga, tá? Concurso é isso. Vamos lá, então. Então, com isso, a gente conclui que o gabarito é realmente a letra A. Vamos aqui para a próxima questão. Questão de número 2. Desculpe. O Tribunal de Contas do município de São Paulo, órgão de auxílio do Legislativo Municipal, criado pela Lei Municipal nº 7.213, de 20 de novembro de 1968, e mantido pela Emenda Constitucional número 1, de 17 de outubro de 1969, reger-se-á pelas normas constitucionais federais e estaduais, pela Lei Orgânica do Tribunal de Contas do município de São Paulo, pela legislação municipal pertinente e por seu regimento interno. Julgue as alternativas e assinale a correta. Bom, você viu que essa questão aqui, ela já não falou muito bem. Se ela é uma questão que quer saber a resposta de acordo com a lei orgânica do município, ou, aliás, de acordo com a lei orgânica, né? Do município mesmo, ou a lei orgânica do Tribunal de Contas, ou o regimento interno. Ele meio que falou, o TCM é regido por diversas normas. Julgue as assertivas. Então vamos analisar as assertivas levando em consideração todas as disposições dessas normas. Vamos lá. O tribunal constitui-se de 7 membros, com o título de conselheiros. Bom, isso aqui está errado. Por quê? A gente sabe que o tribunal ele se constitui de 5 membros. Então, não confunde TCM com TCE, hein? O que a Constituição fala que os TCE serão compostos por 7 conselheiros, tá? E até pode ter modificação nesse número, mas o que está previsto na lei orgânica do TCM, o que está previsto no regimento interno, é que o TCM São Paulo será composto por 5 é bom, hein, professor? Tá no plural, né? Vamos lá. Será composto por 5, tá bom? 5 conselheiros. Então, está errada a alternativa A. Vamos para a alternativa B de bola. Olha só, o órgão máximo do tribunal é o juiz singular. Isso aqui está errado também. Tá? O conselheiro pode trabalhar como juiz singular, mas não é um órgão máximo. O órgão máximo de deliberação aqui do TCM vai ser quem? Vai ser o pleno, vai ser o tribunal, o plenário como um todo. Né? O tribunal pleno é que vai ser o órgão máximo do tribunal. Então, com isso, eu já concluo que está errada essa alternativa. Vamos para a alternativa C. O tribunal deverá funcionar em regime de câmaras e juízos singulares, com a competência que dispuser o seu regimento interno. Bom, aqui, meu amigo, para você acertar uma questão como essa, e a VUNESP ela adora fazer esse tipo de questionamento em prova. Ela troca uma palavrinha por outra. E, na verdade, você vai perceber que o regimento interno até fala realmente que vai haver câmaras, que vai haver juízes singulares, que vai haver o tribunal pleno, inclusive esses são os órgãos do Tribunal de Contas, né? Só que você vai perceber que na lei orgânica do TCM, você vai ver que, na verdade, não é isso aqui que está escrito. Pela lei orgânica está escrito que o tribunal poderá. Tá bom? Então, pela lei orgânica, o tribunal poderá funcionar em regime de câmaras e juízos singulares. Então, na verdade, não é deverá, é poderá de acordo com a lei orgânica. Faltou um certo direcionamento, vamos dizer assim, na questão, porque o ideal será falar de acordo com a lei orgânica, só que, meu amigo, às vezes isso acontece em prova. Às vezes o examinador não traz todos os elementos ali, você tem que
tem uma visão geral, tem que ter uma visão orgânica. Então, de acordo com a lei orgânica, aqui seria poderá e não deverá. Com isso, eu risco e não deixo ela como gabarito. Vamos para D. Desde a posse, aplicar-se-ão aos conselheiros as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos da magistratura. Legalzinho, bonitinho, certinho. A gente não vai entender o conselheiro como na atividade desde o momento da posse, de acordo com o que estudamos no regimento, de acordo com o que estudamos na lei orgânica, sim. E a gente estuda que os conselheiros do TCM terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos e vencimentos também aí da magistratura. No nosso caso, dos desembargadores do Tribunal de Justiça, tá? Então eles terão esse mesmo tratamento dos embargadores do Tribunal de Justiça, mas isso aqui já está na lei orgânica do município de São Paulo. A gente tem que ter uma visão orgânica, tá? Tem que ter uma visão orgânica sobre isso. E aí é isso. Bom, então eu já sei que o gabarito é a letra D de dado. E não esquece, hein? Não esquece. De acordo com a Constituição Federal, os ministros do TCU é que terão ali, vamos dizer assim, um tratamento equivalente aos ministros do STJ. Quando a gente fala de conselheiros do TCM, eles terão um tratamento equivalente aos desembargadores do Tribunal de Justiça, tá bom? E aí, então, eu já sei que a alternativa aí vai estar errada, pelo fato da D estar correta, só que, é claro, você sempre vai ler a alternativa. Vamos lá. Não poderão ser contemporaneamente conselheiros, parentes consanguíneos na linha ascendente ou descendente, na linha colateral até o terceiro grau, ou ligados pela afinidade. Bom, vamos entender isso aqui, meu amigo. Ascendente, o que está para cima. Seu pai, seu avô, seu bisavô. O que está, o descendente é o que está para baixo, né? Filho, filha, neto, bisneto, tá? Linha colateral que está para o lado, por exemplo, seu irmão, né? Seu cunhado. E os parentes por afinidade são aqueles parentes que são os mais gente boa que você contrai na vida, né? É cunhado, é sogra. Brincadeiras à parte, né, meu amigo? Veja que adoro meu cunhado e minha sogra, não tenho nada contra, né? Veja, os parentes por afinidade, eles são os parentes que são contraídos ali com o matrimônio, com o casamento. Então são esses parentes que você escolhe que sejam seus parentes. Por isso é chamado parentes por afinidade. Na verdade, essa disposição ela está quase correta da letra E. O que torna errada aqui a letra E é isso aqui, ó. Não é terceiro grau, é segundo grau. Como é que conta grau? Vamos rapidinho, ó. Para eu contar o grau de parentesco entre o professor Evandro Musi e o professor Gustavo Musi, como que a gente faz? Eu tenho que ir até o ascendente comum, que são os nossos pais, e descer até ele. Para cada subida e descida, conta um grau. Então, pais, primeiro grau, meu irmão está aqui como parente de segundo grau. Então, quer dizer que eu e ele podemos figurar no mesmo período de tempo como conselheiros do TCM? Não, não podemos. É um impedimento. Só que não é terceiro grau. Se fosse aqui já sobrinhos, primos, já ultrapassa aqui o segundo grau. Aí já não é o impedimento que está previsto na letra da lei. Tá bom? Então, veja, isso aqui é uma forma de manter uma certa imparcialidade nas decisões, nas deliberações, não pedir aí não possibilitar um certo influenciamento, vamos dizer assim. Mas eu costumo brincar com meus alunos, né? Imagina o seguinte, imagina que eu e minha esposa somos conselheiros do TCM ao mesmo tempo. Aí ela pensa em um sentido, num determinado processo, uma análise de contas, e eu penso em outro. Aí se eu discordar dela, o que vai acontecer? Vou dormir no sofá? Não vou. Então eu vou concordar com ela, com o parecer dela, só para eu não precisar dormir no sofá. É esdrúxula, é claro, essa comparação, tá? Mas é uma comparação para que você entenda o porquê há esse impedimento na letra da lei. Tá certo? Vamos lá. Então o gabarito a gente conclui que realmente é a letra D de dado, tá bom? Vamos aqui então para a legislação. Vamos aqui para os artigos que tratam desse tema. O artigo 1º, ele traz aí o que praticamente foi repetido ali no caput da questão. Aqui a ideia é sobre a lei orgânica, tá? O artigo 2º vai dizer, então, que o tribunal constitui-se de 5 membros, com o título de conselheiros.
O artigo 3º vai falar que o órgão máximo do tribunal é o plenário, o tribunal pleno. O parágrafo único vai dizer, olha só, o tribunal poderá funcionar em regime de câmaras, e a gente realmente funciona, tem lá a primeira e a segunda câmara, e juízos singulares, com a competência que dispuser o seu regimento interno. Artigo 6º, desde a posse, aplicar-se aos conselheiros as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos da magistratura, que era o gabarito, lembra? E o artigo 7º, não poderá ser contemporaneamente conselheiros, parentes consanguíneos, parentes do mesmo sangue, na linha ascendente ou descendente, na linha colateral até o 2º grau e não o 3º, conforme a gente viu ali, tá bom? Então, com isso, a gente conclui que o gabarito realmente é a letra D de dado. Tá vendo? Não é difícil. E esse é o tipo de tema que na sua prova, meu amigo, é bem esse perfil de cobrança mesmo. É praticamente um copia e cola da letra da lei. Tá? Pode até ser um caso um pouco mais prático, mas, sinceramente, não é o habitual. Normalmente é que quando essa disciplina é uma disciplina bem específica como essa, normalmente, principalmente a VUNESP, gosta de cobrar a letra da lei. Então tem que conhecer o regimento interno, tá bom? Tem que ter contato com o regimento interno, com a lei orgânica, tem que conhecer aí essas normas e essas legislações, tá bom? Vamos lá. 3. Levando em consideração as disposições contidas na lei orgânica do TCM São Paulo, leia as alternativas e assinale a alternativa correta. A competência do tribunal compreende a apreciação das contas do prefeito municipal, excluídas as da mesa da Câmara Municipal. Olha, isso aqui tá errado, hein? Isso aqui tá errado. Já abre o olho com esse tipo de expressão na sua prova, hein? Abre o olho. Normalmente muita restrição denota o erro da questão, não é isso? Sim. Então tá errado por quê? Porque o correto seria incluídas as contas da Câmara Municipal, da mesa da Câmara Municipal. Então já excluo a alternativa A. Vamos ver a alternativa B. A competência do tribunal compreende a apreciação da aplicação das parcelas ou cotas-partes transferidas ao município, provenientes de recursos tributários arrecadados pela União. Ora, vamos ver se isso faz sentido? Quer dizer, quando o município recebe, vamos dizer assim, né, resumidamente, aplicação de parcelas ou cota-partes transferidas ao município. Então, o município recebe dinheiro da União, que veio lá de tributos que a União arrecadou. Será que faz sentido o TCM, ele fiscalizar, ele apreciar como foi aplicado esses recursos que vieram da União e que vieram para o município? Faz todo sentido, concorda comigo? Então, vamos colocar como um gabarito provisório aqui. Vamos para C. A competência do tribunal compreende o desempenho das funções de auditoria financeira? Ora, até aqui está fazendo sentido, né? Vamos lá. Mas não orçamentária, sobre as contas das unidades administrativas dos órgãos municipais. Esse mas não tornou errado. É como eu digo, muita restrição denota o erro da questão. Então, meu amigo, na verdade aqui seria o quê? O correto seria que compete ao tribunal o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária sobre as contas das unidades administrativas dos órgãos municipais. Esse seria o correto. Vamos ver a alternativa D agora. Olha só. A competência do tribunal compreende a apreciação das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Ora, vamos tomar cuidado aqui. Olha só o que ele está falando, que a competência do tribunal compreende a apreciação das contas dos administradores. Então, meu amigo, veja só, olha só. Aqui, na verdade, o que está errado é o quê? É o verbo, tá bom? É o verbo que está errado, meu caro amigo. Não é a apreciação, mas conforme a gente vai ver ali o julgamento. Então, o verbo aqui é que torna errada a assertiva, tá bom? Vamos lá, a gente já vai ver na letra da lei. Alternativa E. A competência do tribunal compreende o julgamento da legalidade das concessões iniciais de aposentadorias e pensões concedidas pelo município. Ora, faz sentido isso, hein? Faz sentido. Vamos lá.
excluído o exame e o julgamento da aplicação de auxílios e subvenções concedidos pelo município a entidades particulares de caráter assistencial. Errado por quê? Porque não é excluído, o correto seria incluído. Então toma cuidado com essa troca de palavras. Isso pode te derrubar em prova, hein? Tem que ficar bem atento. Bom, então com isso, vamos assinalar aqui a alternativa B, e ela é realmente o gabarito da questão. Vamos lá então ver as disposições da lei. Artigo 18. A competência do tribunal compreende a apreciação das contas do prefeito municipal e as da mesa da Câmara Municipal. Foi o que eu coloquei aqui para você, ó. Tá vendo? É isso aí, ó. O excluídas aqui, ó. Tornou errado. Tá vendo? Vamos lá. A apreciação da aplicação das parcelas ou quota-partes transferidos ao município, provenientes de recursos tributários ou arrecadados pela União. Então tá aqui, ó. Esse daqui, então, é a parte do gabarito, porque tá certinho. Ainda, o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária sobre as contas das unidades administrativas dos órgãos municipais. E o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Então, volta aqui, ó, que eu falei para você. Tá vendo? Ó o verbo aqui, ó, apreciar. Não, é julgar. Tá compreendendo? Vamos lá. Além do que? Apreciação aí da legalidade das concessões iniciais de aposentadorias e pensões concedidos pelo município, bem como o exame e o julgamento da aplicação de auxílios e subvenções concedidos pelo município a entidades particulares de caráter assistencial. E aí ele diz que estaria excluído isso, né? Estaria excluído o julgamento da aplicação de auxílios. Ó, volta aqui, ó. Ele disse, ó, excluído o exame e julgamento da aplicação de auxílios. Errado, é incluído o correto, tá vendo aí, ó? Incluído. Então tá vendo como um artigo pode ser desmantelado em prova. Se você não estiver atento, não tiver estudado corretamente aí a lei orgânica, você pode perder aí um pontinho importante. Dá para gabaritar, tá vendo? É só estudar com calma, estuda com carinho que vai dar certo, tá certo? Segue aqui as dicas do professor Evandro Musi, siga as dicas aí dos professores do Quadros Concurso. Nós estamos aqui para ajudar você na sua preparação, para trazer o que há de melhor em termos de preparação, em termos de qualidade, para que você consiga chegar ainda mais rápido lá, no cargo lá, mudando a sua vida. Vamos lá então, olha só. Próxima questão, questão de número 4. Com referência às disposições contidas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, julgue as, com errinho aí, né, as alternativas e assinale a alternativa correta. Compete ao tribunal dar parecer no prazo de 60 dias da data do recebimento sobre as contas anuais encaminhadas pelo prefeito. Toma cuidado com isso, hein? Toma cuidado com o prazo. Toma cuidado, eu já sei o gabarito, mas vamos lá. Vamos deixar em aberto aqui, a gente discute depois. Vamos para B. Compete ao tribunal dar parecer no prazo de 60 dias da data do recebimento sobre as contas anuais encaminhadas pela mesa da Câmara Municipal ao prefeito. Faz sentido também a assertiva, só que também você tem que ficar atento ao prazo. Vamos para C. Compete ao tribunal, no exercício de suas funções, proceder à auditoria financeira e orçamentária da administração estadual e da Assembleia Legislativa. Seria o que? Administração municipal. E não seria Assembleia, sim da Câmara ali dos Vereadores. Então, meu caro amigo, a gente já sabe que essa está errada. Vamos para D. Compete ao tribunal julgar a regularidade das contas dos ordenadores de despesa, administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos, bem como de quem haja recebido benefício por antecipação ou adiantamento. Essa daqui tá lindinha, é o gabarito da questão. Veja, compete ao tribunal julgar regularidades de contas de quem determinou a despesa ou de quem é responsável por administrar bens e dinheiros públicos,
ou quem por algum motivo recebeu algum benefício por antecipação ou adiantamento aí de valores. Então faz sentido, ela é o gabarito da questão. Vamos ver aí. Apreciar a legalidade das concessões iniciais de aposentadorias e das pensões concedidas pelo município. Olha, faz sentido, só que ele fala mediante contraditória e ampla defesa. Aí essa parte aqui está errado, porque a gente vai ver que é uma súmula vinculante número 3 do STF. Diz que na apreciação da legalidade de concessão inicial de aposentadoria e pensão não se faz necessário ali a questão do contraditório. Então, o finalzinho aqui é que está errado. Lembre-se de uma coisa. Os processos que tramitam nos tribunais de contas, como regra, a gente vai ter sim o contraditório e a ampla defesa, a possibilidade de contradizer tudo o que está sendo dito e de utilizar de todos os meios e recursos necessários para provar as suas alegações. Só que quando a gente fala dessa apreciação da legalidade de concessões iniciais de aposentadorias e pensões, aí já não, porque é uma análise muito mais documental, é uma análise onde eles vão verificar se o valor que está ali como aposentadoria, como pensão está correto ou não, enfim. Então essa análise inicial realmente tem súmula regulando isso e diz que não se faz necessário contraditória para a defesa, a gente vai ver o texto da súmula aqui. Então com isso a gente conclui que a alternativa D ela é o gabarito da questão. O restante aqui da A e a B, elas estão até que corretas se não fosse pelo prazo. Vamos ver então na letra da lei. Confere, gabarito letra D. Vamos ver então o prazo correto. Olha só, artigo 19. Compete, vamos voltar lá. Tá saindo, peraí. Compete ao tribunal dar parecer no prazo de 90 dias da data do recebimento sobre as contas anuais encaminhadas pelo prefeito. Então tá vendo? Aqui ele falou 60. Não é 60, é 90. Vamos para o próximo. Dar parecer no mesmo prazo assinado no inciso anterior, quer dizer, 90 dias, sobre as contas anuais encaminhadas pela mesa da Câmara Municipal ao prefeito. Aqui ele disse o quê? Ele disse 60 dias. Então, novamente, o prazo errado. Tá certo? Vamos lá. No exercício de suas funções, proceder à auditoria financeira e orçamentária da administração municipal e da Câmara, que é o que eu coloquei aqui para você. Tá vendo? Olha só, administração estadual e a Assembleia Legislativa. Tá errado. Não é? É Câmara e administração municipal. A D, que é o gabarito, vai estar aqui, olha só. Julgar da regularidade das contas dos ordenadores de despesa, administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos, bem como de quem haja recebido benefício por antecipação ou adiantamento. E aqui, a última, o inciso 5, apreciar a legalidade das concessões iniciais de aposentadoria e das pensões concedidas pelo município. Estaria correto, só que olha o finalzinho que ele colocou aqui, ó. Mediante contraditório e ampla defesa, que foi o que eu falei para você, que torna errada a assertiva, porque existe lá o texto da súmula vinculante 3, que determina que nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se aí o contraditório e a ampla defesa. Quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Então, tá vendo? A apreciação da legalidade do ato de concessão inicial, aí a gente não tem a regrinha do contraditório e da ampla defesa. E ele colocou a apreciação da legalidade de concessão inicial mediante contraditório e ampla defesa. Errado por quê? Porque é uma exceção, olha só, excetuada. Entende? Então aqui já foi uma questãozinha que foi mais a fundo, cobrou um pouquinho aqui de súmula envolvida, mas não é muito que eu aposto para sua prova, tá? Eu trouxe aqui uma questão como essa já para tentar dar uma dificultada, né? Só que, como eu disse para você, a verdade é que normalmente esse tipo de disciplina em prova acaba sendo bem a letra da lei mesmo, tá? Eu trouxe mais para a gente dar uma esquentada, você perceber como que isso pode cair em prova, tá? E você perceber que sempre você pode estudar um pouquinho mais, sempre pode absorver um pouquinho mais de conhecimento. Mas vamos lá. Então, com isso, a gente conclui que o gabarito é realmente a letra D de dado, tá bom? Vamos para a próxima questão, a questão de número 5.
tendo como parâmetro as disposições da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do município de São Paulo, eleger o presidente e o vice-presidente é competência de quem? Cara, esse é o tipo de questão que você vai bater o olho no enunciado e você já tem que saber o gabarito dela. Olha o que ela fala. Eleger presidente e vice. Quem tem que eleger o presidente e vice e o corregedor, inclusive, de acordo com o regimento interno? Quem tem que fazer a eleição disso é quem é o tribunal pleno. Então a gente sabe que é o tribunal pleno. É buscar a alternativa que vai falar tribunal pleno. Então, ó, aqui tem tribunal pleno e aqui tem tribunal pleno. E aqui tem tribunal pleno. Então eu já excluo a C, já excluo... Opa, aqui também tem. Não posso excluir a D ainda não. Vamos lá, pera aí. Vamos lá. Então eu excluo... Opa, vamos voltar lá, professor. Olha só. Então... vamos trocar aqui pela caneta. Olha só, então aqui eu tenho o tribunal pleno, aqui eu tenho o tribunal pleno e aqui eu tenho o tribunal pleno. Eu já excluo a letra B e excluo a letra C. Agora, será que isso é uma competência privativa ou exclusiva? Lembra que é uma competência exclusiva, não é nem privativa e não é concorrente. É uma competência exclusiva. É só o tribunal pleno que pode fazer essa eleição. São esses cargos de direção, esses cargos diretivos, eles são escolhidos através de eleição. De acordo com o regimento interno, essas pessoas que serão eleitas para esses cargos ficarão para um mandato de 1 ano, tá? Ficarão para um mandato de 1 ano. Podem ser reeleitos para mais um período subsequente? Podem, tá bom? Se ocorrer a vacância do cargo de presidente, o vice assume. Se ocorrer a vacância do cargo de vice-presidente ou de corregedor, tem que ser feita uma nova eleição dentro do prazo, se eu não estou enganado, de 5 dias, tá bom? Então é isso, vamos lá, olha só. Então aqui a gente já sabe que o gabarito, então, é a letra D, que vai falar que é competência exclusiva do presidente. Aliás, do presidente não, né? É uma competência exclusiva do tribunal pleno. O restante aí, a gente já excluiu aqui, excluiu o que é privativo, excluiu o que é concorrente. Não, é exclusiva do tribunal pleno, não há que se falar em ser exercido pelas câmaras. É o tribunal pleno que tem que fazer isso. Então qual é o gabarito? Está aí no quadro, letra D de dado. Aonde está isso? No artigo 22 da Lei Orgânica, olha só. É da competência exclusiva do Tribunal Pleno eleger o presidente e o vice-presidente. Aí, complementando pelo regimento interno ainda, eleger também o corregedor. Tá bom? Vamos lá. Questão de número 6. Deixa o professor tomar uma aguinha aqui para dar uma refrescada na garganta para a gente continuar. Vamos lá. Próxima questão, então, questão de número 6. A questão, ela determina o seguinte. O regimento interno do Tribunal de Contas do município de São Paulo dispõe sobre a organização, composição, então, ó, aqui ele já está falando, regimento interno, composição, atribuições e outros temas correlatos. Conforme citada a norma, analise as alternativas e assinale a correta. Bom, então ele quer saber sobre a ótica do regimento interno se isso está certo ou se isso está errado. Vamos ver o que ele fala. Bom, primeira coisa, deixa eu já ir para o final que eu quero saber como é que é o estilo. Ah, ele quer saber o que está certo e errado, então eu vou vendo por partes. São órgãos do Tribunal de Contas. Bom, quem é meu aluno já bate o olho na questão e já vai acertar. Você sabe que quais são os órgãos do Tribunal de Contas? TPSJ. TPSJ, quer dizer, Tribunal Pleno, Primeira Câmara, Segunda Câmara e Juiz Singular. Então, são órgãos do Tribunal de Contas, TPSJ. Vamos procurar o TPSJ? Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara, Juiz Singular. Então eu sei que estão erradas a 1 e eu sei que e a 3, a 2, a 4 e a 5 estão corretas. Vamos ver o que a questão quer saber. A questão quer saber quais são corretas. Então, ficou fácil. Estão corretas 2, 4 e 5. Então, se são 2, 4 e 5, gabarito, letra C de casa. Viu? É uma questãozinha tranquila. Você que é meu aluno vai gabaritar uma questão como essa, hein? Vamos ver na letra da lei? Olha só. Na norma, artigo 4º do regimento interno.
são órgãos do Tribunal de Contas. Tribunal Pleno, primeira e segunda Câmara e juiz singular. E quem é meu aluno sabe, a gente estuda lá no curso de Regimento Interno que está disponível essa solução para você através do site do Qualis Concursos. Você vai ver, meu amigo e minha amiga, que quem preside a primeira Câmara, e depois tem uma questão, inclusive, que vai falar disso, tá? Eu não vou nem te falar o mnemônico agora, que a gente vai explorar na hora que a gente for fazer a questão. Mas quem preside a primeira Câmara é o presidente e quem preside a segunda Câmara é o vice-presidente, tá bom? Vamos lá. Próxima questão. Questão de número 7. Vamos lá. O regimento interno do Tribunal de Contas do município de São Paulo dispõe sobre a organização, composição, atribuições e outros temas correlatos. Conforme citada a norma, os tracinhos de apoio ao tribunal serão desenvolvidos, tracinho, compreendendo a subsecretaria administrativa e a tracinho. Bom, vamos lá entender uma coisa então. Se você se recordasse do artigo, você já poderia ir preenchendo. Então, peraí. Eu sei que nós temos lá a Secretaria-Geral. Quem assistiu o nosso primeiro evento aí sobre o regimento interno, o professor explicou. Quem é aluno do Qualis sobre o regimento interno, você vai assistir lá no nosso curso. Você vai ver então que aqui é a Secretaria-Geral. Você vai ver que aqui é a Subsecretaria de Fiscalização e Controle. Resolvendo duas, eu acho que você já até consegue acertar a questão. É porque aqui, meu amigo, aqui é simples. É só você se lembrar que tem a Secretaria-Geral e aí a Secretaria-Geral vai ser dividida aqui, a princípio, nessas duas subsecretarias. A Subsecretaria Administrativa e a Subsecretaria de Fiscalização e Controle. Tudo bem? Então, meu amigo, vamos buscar aqui, ó. Eu já preenchi, certo? Então vamos começar do final para o começo. Ó, Subsecretaria Administrativa no final? Não. Tá faltando, né? Vamos lá. Que já está aqui a Subsecretaria Administrativa. Ele meio que iria repetir, né? Subsecretaria Administrativa e a Subsecretaria Administrativa. Não. Ó, vamos lá. Aqui eu também então, eu excluo a C. Esse tipo de questão, às vezes, é mais fácil começar pelo final mesmo, viu? Mas vamos lá. Subsecretaria de Fiscalização e Controle, pode ser. Subsecretaria de Fiscalização e Controle, pode ser. Subsecretaria de Fiscalização e Controle, pode ser. Ainda está em dúvida entre três, certo? Vamos lá, então. Então, já eliminei a alternativa C. Já eliminei a alternativa E. Vamos passar aqui a Secretaria-Geral, que eu já preenchi. Então, aqui tem Secretaria-Geral? Tem. Então, ainda não eliminei. Aqui tem Secretaria-Geral? Tem. Então, ainda não eliminei. Na verdade, todas têm. Então, não vou eliminar por nenhuma, tá? Então, na verdade, aqui, por mais que você soubesse preencher esses dois últimos, você precisaria se lembrar do preenchimento daqui, que na verdade aí fica até relativamente simples, ó. Procedimentos de auditoria? Não, esses procedimentos de auditoria vão ser realizados aí pelos auditores específicos aí, pelos fiscais que têm atribuição própria para isso, não por todos os servidores da secretaria, né? Serviços deliberativos, já excluo aqui, ó. Serviços deliberativos também está errado. Quem delibera lá, meu amigo, são os conselheiros dentro das câmaras, dentro do tribunal pleno, então não as secretarias, entende? Então, também excluo. Então, peraí, ó, eu já sei o gabarito, então. Se eu já excluí a A, já excluí a B, só restava a D, o gabarito é a letra D realmente. Então, são serviços técnicos, olha só, serviços técnicos e administrativos. Preenchido certinho, vamos ver qual o gabarito. Tá aí, letra D de dado. Vamos ver na norma? Artigo 5º do Regimento Interno. Os serviços técnicos e administrativos de apoio ao tribunal serão desenvolvidos pela Secretaria-Geral, compreendendo a Subsecretaria Administrativa e a Subsecretaria de Fiscalização e Controle. Então lembra, ó, serviços técnicos e administrativos de apoio serão desenvolvidos por quem? Pela Secretaria-Geral, que por sua vez terá a Subsecretaria Administrativa e a Subsecretaria de Fiscalização e Controle.
Tranquilo? Tá vendo que desenhando fica mais fácil de você memorizar tudo isso? E é claro, tem que estar sempre exercitando, relembrando, relendo, fazendo exercícios. A ideia aqui desses nossos eventos não é fazer você gabaritar se você ainda não leu a norma e nem pretende ler. Não é só com esses exercícios que você vai conseguir fazer isso, tá? Muito embora os exercícios vão te ajudar, porque você pode buscar aqui no canal do Qualis Concursos, a gente já vai ter aí mais de 30 horas aí gratuitas para você treinar de exercícios para o terceiro São Paulo, tá? Só que, é claro, você precisa ler a letra da lei, precisa ler a norma. Tudo isso vai te auxiliar a relembrar, entender, mas você precisa se dedicar, tá bom, amigão? Precisa ler o conteúdo que está no seu edital. Ninguém disse para você que seria aí uma fórmula mágica. A fórmula mágica é essa, é esforço, é dedicação. Né? Tem muita gente aí que fala, meu método é o mais efetivo. Esqueça tudo que você já conheceu sobre concursos. É uma pílula mágica. Tomou, passou. Não é assim que funciona, tá bom? Não é assim que funciona. É um estudo gradativo. Cada dia você vai estudando e tendo mais e mais conhecimento. E amanhã, se você estudar, você vai estar melhor que ontem. Depois de amanhã, se você estudar, você vai estar melhor que ontem, entende? Então esse é o raciocínio, tá? Você tem que ir agregando cada dia mais conhecimento para você. Sempre com foco, sempre com um objetivo em mente, tá bom? Vamos lá então. Então a gente conclui que o gabarito realmente é a letra D de dado. Bora lá, bora lá, bora lá. Olha só. Próxima questão, então. Questão de número 8. O regimento interno do Tribunal de Contas do município de São Paulo dispõe sobre a organização, composição, atribuições e outros temas correlatos. Conforme citada a norma, analise as alternativas e assinale a incorreta. Então, se você baixou o material lá no site do Qualis Concurso, resolveu antes e não prestou atenção a isso aqui, ó, você pode ter errado, hein? Tem que ficar atento, que ele quer a incorreta. Não erra por falta de atenção. Grifa ali na tua prova, meu amigo. Faz uma marca para você entender que o que ele quer é a incorreta e você não errar por falta de atenção. Vamos lá. O conselheiro deve comparecer às sessões ordinárias, extraordinárias e especiais do tribunal. Ora, nós temos as sessões ordinárias, que são as comuns, as extraordinárias, que são aquelas que surgem devido à necessidade do serviço, devido a alguma situação que não foi possível resolver dentro de uma reunião ordinária, e as especiais, que são sessões mais solenes, sessões destinadas à posse, a comemorações e assim por diante. Bom, então quer dizer que o conselheiro ele tem que comparecer quando for requisitado, seja na sessão ordinária, extraordinária ou especial? Realmente, faz sentido. Isso aqui está certo. Só que não vai ser o gabarito, por quê? Porque eu quero a errada. Vamos para B. Coordenar as atividades e ações destinadas à implantação e desenvolvimento dos projetos de qualidade total no tribunal. É uma competência de quem? Do presidente? Perfeito. É do presidente. E detalhe, isso aqui, olha o que a lei, olha o que a questão vai falar, que admite delegação aos conselheiros no que tange as atividades e ações relativas aos projetos de qualidade total implantados ou desenvolvidos do tribunal. Perfeitinho, por quê? O regimento interno traz as competências do presidente, só que ele também traz algumas competências que podem ser delegadas aos conselheiros. E o regimento interno fala, olha, coordenar essas atividades é competência do presidente, mas para que tudo possa ser possível, ele pode delegar atribuições no que tange a isso, a qualidade total, para os conselheiros acompanharem também e terem as ações. Então está correto, se coaduna ao que o regimento interno determina. C. A promoção de reuniões periódicas de servidores para estudos de questões de serviço é uma competência do presidente. Perfeito! Que admite delegação ao secretário-geral? Realmente, é uma das competências que admite delegação para o secretário-geral, conforme a gente vai viver na norma. Então também está correta. D. A expedição de certidões e atestados sobre processos administrativos em matéria funcional do próprio tribunal. É uma atribuição do presidente? Certinho. Que admite delegação ao secretário-geral? Certinho. É outra atribuição que pode ser delegada ao secretário-geral. Tanto a promoção dessas reuniões, como a expedição de certidões e atestados. Porque é difícil. Imagina o presidente ter que fazer tudo isso. Fazer reuniões para promover melhoria aqui de andamento de atividades, ficar expedindo tudo que é certidão e atestado sobre os processos que circulam lá. Ele não teria como, por isso ele precisa ser auxiliado realmente e ele acaba delegando atribuições.
Bom, então se eu excluir todas estão corretas, por lógica, só pode essa estar errada e ela vai ser o gabarito da questão. Vamos lá. Tendo em vista o caráter deliberativo da função de conselheiro, a função de relator não poderá ser exercida por membros do tribunal. Errado! Eles vão funcionar assim como relator, mais ou menos como funciona no judiciário. Um conselheiro que funciona como relator, ele analisa tudo aquilo, relata, vota, dá a sua opinião para que os demais conselheiros analisem o seu relatório e deem os seus respectivos votos, seja na Câmara, seja no plenário, enfim. Então, sim, o conselheiro vai ser, sim, muitas vezes o relator. Muitas vezes até o presidente funciona como relator originário dentro de determinados temas. Então, sem dúvida nenhuma que o conselheiro pode, sim, figurar como relator, motivo pelo qual vai estar errada a assertiva aí. Você vê que essa questão já foi uma questão um pouquinho mais interpretativa, uma questão que já não foi um copia e cola, tá? Mas é realmente para te preparar para qualquer tipo de cenário. Vamos lá. Então, a gente conclui que o gabarito é a letra E. Vamos ver aqui os fundamentos. Artigo 24 do Regimento Interno são atribuições do conselheiro. Comparecer às sessões ordinárias, extraordinárias e especiais. Está aqui, ó. Correto. Correto. Próximo. Exercer a direção de processo ou expediente que lhe tenha sido distribuído como relator ou juiz singular, determinando inclusive o seu andamento urgente, presidindo a produção de provas. Então o regimento fala, ó, conselheiro, você vai sim atuar como relator em processos. Motivo pelo qual essa alternativa está errada e passa a ser o gabarito da questão, porque a questão queria a incorreta. Então realmente, tá vendo aqui o artigo 24 fundamentar isso. Inciso 6. Exercer por delegação do presidente as atividades e ações relativas aos projetos de qualidade total implantados ou desenvolvidos no tribunal. Então, o conselheiro pode sim exercer ações relacionadas à qualidade total, serviços implantados aí, né, ou atividades, ações que são desempenhadas pelo tribunal. Ele pode delegar ao presidente essa atribuição a um conselheiro. E foi o que disse aqui, ó, a alternativa B. Embora isso seja uma competência do presidente, realmente a gente vai ver aqui, ó, acho que eu até coloquei mais para frente, ó, tá aqui, ó. São atribuições do presidente. Coordenar as atividades e ações destinadas à implantação e desenvolvimento do projeto de qualidade total. Então, realmente, ó, a questão falou, é do presidente. E realmente é. Artigo 26, inciso 31. Só que o artigo 27 diz que o presidente poderá delegar as seguintes atribuições. A conselheiro, ele pode delegar as atividades e providências destinadas à implantação e desenvolvimento de projetos de qualidade total no tribunal, inclusive a sua representação. Olha o que ele disse na questão, é isso aí, ó, pode delegar isso a conselheiro. Tá vendo? Então é isso, é interpretar o que a questão diz. E a questão do secretário-geral, vamos lá, é isso? Ó, em relação ao secretário-geral, ele poderá delegar, né? Aí ele fala, isso faz parte do artigo 27. O presidente poderá delegar as seguintes atribuições. Então, delegar ao secretário-geral promoção de reuniões periódicas de servidores para estudos de questões de serviço. Não foi isso que ele colocou? Ó. A promoção de reuniões e tal, é competência do presidente que pode ser delegada para o secretário-geral. Perfeito. Toma cuidado que a organizadora pode mudar a pessoa aqui que vai receber a delegação e vai estar errado. Tem que tomar cuidado. Além do que, a expedição de certidões e atestados sobre processos administrativos em matéria funcional do próprio tribunal. É isso aí, ó. A alternativa D. É competência do presidente? Sim, é competência do presidente. Só que pode ser delegado ao secretário-geral. É isso aí. Então agora você pôde compreender o que está certo, o que está errado e quais os motivos e a justificativa aqui para cada gabarito. E é esse o raciocínio que você tem que fazer em prova. Mas, professor, eu não consegui visualizar todas essas respostas quando eu estava treinando. Fica calmo, fica tranquilo. Tá? É como eu disse no início. A intenção principal aqui não é que você acerte todas as questões. Assim como você que vai fazer o nosso simulado, você vai perceber, não é essa a intenção. A intenção é que você consiga ter o feeling, consiga ter ali a impressão sobre como você está em cada disciplina, em cada ponto. Então tem disciplinas que você vai acertar mais, tem disciplinas que você acerta menos. E é importante você ir analisando esses números, tá? Para que você possa focar o seu estudo naquela parte que está mais deficitária, mas é claro, sem nunca esquecer daquilo que você está acertando, porque aquilo que você está bem você não pode esquecer e tem que gabaritar em prova, tá bom? Compreende? Vamos lá.
Então, você compreende e concorda e há de convir comigo que realmente o gabarito é a letra E de Evandro. É isso aí, vamos lá. Próxima questão, então. Questão de número 9. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O regimento interno do Tribunal de Contas do município de São Paulo dispõe sobre a organização, composição, atribuições e outros temas correlatos. Conforme citada norma, analise as alternativas e assinale a correta. Deixa eu já fazer uma rápida observação com você aí de casa aqui, meu amigo. Como a gente fez lá na primeira questão, uma questão da FGV, pode ser que você esteja falando, professor, mas como assim FGV? Minha prova é VUNESP. Eu sei disso, meu amigo. Só que o que acontece? As últimas provas aí foram aplicadas pela FGV. E esse tema acaba sendo um tema muito restrito. Tá? É um tema que lei orgânica do TCM, regimento interno do TCM, vai ser cobrado em concursos do TCM. Então aí a gente acaba não encontrando questões da VUNESP sobre esses temas, tá bom? Por isso que o professor pegou de outra organizadora, por isso que o professor, ele criou aqui algumas questões, tá bom? Que é para você conseguir ter uma bagagem para conseguir acertar questões como essa, tá bom? Aqui não importa se trocou a organizadora, não tem problema não. Aqui o corpo docente do Qualis Concursos é um corpo altamente capacitado, que conhece aí os perfis das diversas organizadoras, né? São décadas aí dando aulas para concursos públicos, auxiliando pessoas como você. Eu mesmo já encontrei diversos alunos dentro de órgãos públicos. Eu digo para você que é uma grande satisfação sempre encontrar um aluno e falar, poxa vida, professor, você foi meu professor, obrigado. E isso é uma felicidade enorme para nós, porque nós sabemos que estamos realmente conseguindo ajudar você a mudar de vida. Então a gente não vai medir esforços para que isso aconteça, não. Estamos aqui comprometidos com o seu resultado. Vamos lá. Bom, então o regimento interno, ele quer saber aqui o quê do regimento interno? Ele quer saber a correta. Vamos lá. Cabe ao presidente do tribunal presidir a segunda Câmara. Cabe ao presidente do tribunal presidir a primeira Câmara. Cabe ao vice-presidente presidir a primeira Câmara. Cabe ao presidente do tribunal presidir as comissões de concurso para admissão de servidores no tribunal. Cabe ao conselheiro mais antigo do tribunal conhecer e processar as arguições de suspeição e impedimento do presidente. Bom, vamos lá. Presidente, mnemônico agora, hein? Presidente preside primeira Câmara. Olha como é fácil. Presidente preside primeira. PR, PR, PR. É isso aí. Presidente do tribunal preside a primeira Câmara. PPP, tá bom? E o vice? Olha só. É VCC. O VCC, por que VCC? Porque o vice, ele preside a segunda Câmara. Tá vendo? Você não precisa nem de esforço para memorizar isso aqui. Então, presidente preside primeira. Vice, segunda. VCC. VCC, presidente primeira. VCC. Entendeu? Pois é, assim fica mais fácil de você estudar, assim fica mais fácil de você memorizar. Então, se o presidente preside a primeira e o vice preside a segunda, vamos ver se a gente consegue responder a questão. Cabe ao presidente do tribunal presidir a segunda? Não, é VCC, vice na segunda. Então, segunda está errado, porque o presidente preside a primeira. Vamos ver. Cabe ao presidente do tribunal presidir a primeira Câmara? Certinho. Gabarito da questão. Presidente preside a primeira. Certinho. C. Cabe ao vice-presidente do tribunal presidir a primeira. Errado. Vice-C, vice-C, vice-segunda. D. Cabe ao presidente do tribunal presidir as comissões de concurso para admissão de servidores no tribunal. Errado. Cabe a quem? Cabe ao vice, de acordo com o regimento interno, presidir essas comissões. E. Cabe ao conselheiro mais antigo do tribunal conhecer e processar as arguições de suspeição e impedimento do presidente. Errado! Por quê? Isso é uma atribuição do vice-presidente. Então, tá aí o gabarito para você acompanhar junto com o professor. Letra B de bola. Vamos ver o fundamento na norma. Artigo 26. São atribuições do presidente presidir a primeira Câmara do Tribunal. Olha o gabarito aí. Artigo 28. São atribuições do vice presidir a segunda Câmara. VCC. VCC. Presidente preside a primeira. VCC. Tá? Vice-segunda. 4.
Presidir as comissões de concurso para admissão de servidores no tribunal é uma competência de quem? Do vice, e não do presidente, conforme a questão falou. E conhecer e processar as arguições de suspeição e impedimento do presidente é uma competência de quem? Do vice, e não do conselheiro mais antigo, conforme ficou determinado aqui na questão. Então, você há de convir comigo que o gabarito é realmente a letra B, tá certo? Entendeu como que você faz a prova? No dia da sua prova, é isso que você vai fazer. Você vai analisar alternativa por alternativa. No dia da sua prova, você não vai ter tantas questões de regimento interno ou de lei orgânica do TCM, tá bom? Só que não importa a matéria que você está ali resolvendo, você tem que fazer essa eliminação. Tirando, de repente, ali um raciocínio lógico, matemático, que você monta ali as fórmulas, as tabelas, e vai chegar num resultado correto, e depois é só buscar a alternativa ali que diz aquele resultado. As outras disciplinas você acaba tendo que fazer esse raciocínio e eliminar cada uma delas. Assim você consegue ter mais certeza do que você está respondendo e evita erros, tá bom? Vamos lá. Próxima questão, então. Então vimos aí os artigos, vamos para a questão de número 10. O regimento interno do Tribunal de Contas do município de São Paulo dispõe sobre a organização, composição, atribuições e outros temas correlatos. Conforme citada a norma, analise as assertivas. Então aqui ele quer saber isso daqui, se é certo ou errado. Vamos lá. O plenário é o mais elevado órgão de deliberação do tribunal. Certinho, verdadeiro. A gente sabe que quais são os órgãos? TPSJ. Tribunal Pleno, primeira e segunda Câmara e juiz singular. E o Tribunal Pleno é o órgão de deliberação aí mais elevado, realmente. Então tá certa a primeira. Compete à primeira Câmara alterar o regimento interno. Isso aqui está errado, porque é uma competência de quem? Do Tribunal Pleno. 3. Aprovar a proposta orçamentária do Tribunal, bem como as referentes a créditos adicionais, é uma competência do presidente do Tribunal. Está errado. Isso daqui é uma competência do Tribunal Pleno também. Então, eu sei que a 2 e a 3 estão erradas e a 1 está correta. Aí você já vai buscar o quê? Muita gente já fez isso, ó, já falou, a 2 e a 3 estão erradas, a 1 está correta, aí você já veio aqui na E, não foi isso? Se você fez isso, você errou, tá bom? Por quê? Ó, presta atenção, não erra por falta de atenção. Aqui o que o examinador Evandro Musi perguntou a você foram quais estão erradas, quais estão incorretas. Não erra por falta de atenção. Estão incorretas a 2 e a 3. Então, se estão incorretas a 2 e a 3, o gabarito é a letra A de aprovado. É isso aí. Vamos ver na lei? Olha só, na norma. Artigo 31. O plenário é o mais elevado órgão de deliberação do tribunal. Parágrafo único. São atribuições exclusivas do Tribunal Pleno aprovar e alterar o regimento interno. Aprovar a proposta orçamentária do tribunal, bem como as referentes a créditos adicionais. Então, tá vendo que são todas as atribuições exclusivas do tribunal, tá? Tudo isso, essas daqui são atribuições do tribunal e o pleno realmente é o órgão de deliberação mais elevado aí, de acordo com o regimento interno, tá bom? Então, com isso, a gente conclui que o gabarito realmente só pode ser, ó, a letra A. Tá bom? Pelo fato da 2 e a 3 estar erradas. Tá vendo como às vezes você até sabe a resposta, só que se você não tiver atenção, às vezes por uma simples falta de atenção, você erra a questão? Por isso que às vezes durante a prova é importante você ter alguns mecanismos para se manter concentrado. Às vezes você parar ali 1, 2 minutinhos para tomar uma água, para ir no banheiro, para passar uma água no rosto, para comer uma barrinha de cereal, uma fruta. E, às vezes parar simplesmente por alguns segundos ali, ficar zen, vamos dizer assim, fecha o olho, olha para o teto, tenta dar uma descansada, vamos dizer assim, muitas vezes é produtivo. É produtivo porque te ajuda a manter a concentração na prova. E você já percebeu que aqui, um detalhezinho como esse, se fugir, você erra uma questão que você poderia acertar. Às vezes você olha isso aqui e fala, eu sei o tema, mas por uma falta de atenção você pode errar. Então não cometa esse equívoco, não cometa esse erro. Você que errou aí antes de assistir a aula do professor, está vendo como é importante manter a atenção, manter ali a disciplina durante a prova. Vamos lá. Próximo.
Essa questão agora, o professor separou questões que caíram na VUNESP, tá? Porque o tema ele é um tema já que cai para outros concursos, então o professor filtrou questões aí da VUNESP para a gente resolver sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de São Paulo. Vamos lá então. Nos termos da Lei Municipal 8989 de 79, o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de São Paulo, é correto afirmar que a conduta do servidor que referir-se depreciativamente em informação, parecer ou despacho, ou pela imprensa, ou por qualquer meio de divulgação, às autoridades constituídas e aos atos da administração. Isso aqui, você tinha que se lembrar que, na verdade, é uma disposição que foi revogada. Foi revogada dentro do Estatuto dos Funcionários Públicos. Então, sabendo disso, é buscar essa alternativa. Está prevista como infração funcional de natureza média? Foi revogada do Estatuto dos Funcionários Públicos do município de São Paulo. Certinho, gabarito. É passível de disponibilidade? Está prevista como proibição? Está previsto como infração? Né? Então tá vendo, na verdade isso aqui seria uma proibição, mas na verdade foi revogado. Então o gabarito é a letra B. Vamos ver junto comigo? Olha só. Então o gabarito é realmente a letra B, tá vendo aí? Mas vamos ver aqui na norma, olha só. Você vai encontrar isso lá no artigo 179, que fala das proibições. E aí você vai ver que esse inciso 1, ele foi revogado pela Lei 15.135 de 2010, tá? Então ele não está mais em vigor, esse inciso, tá? Os outros sim. Retirar-se em prévia permissão, qualquer documento ou objeto, utilizar o cargo para obter proveito pessoal, coagir subordinado para que ele se filie a partido político, por exemplo, vender trufa no ambiente de trabalho não pode, constituir-se procurador, né, exercer lá o que pode ser até configurado como advocacia administrativa, viu? Então ele é proibido de exercer aí constituir-se procurador para resolver interesses ilegítimos perante repartições aí, ele não poderá. Ele não pode pegar estranhos e colocar lá para trabalhar no lugar dele, né? Ou no lugar dos seus subordinados. Ele não pode ficar jogando paciência durante o horário de trabalho. Ele não pode pegar o notebook da repartição para ir fazer a faculdade ou o TCC dele, ou ficar, né, imprimindo na impressora da repartição objetos para fins particulares, que isso pode até mesmo ser considerado como improbidade, hein? Já caiu até na VUNESP, dentro da Lei 8.429. Não pode fazer circular, ou subscrever rifas ou listas de donativos. Incitar greves ou a elas aderir foi algo que também foi revogado pela Lei 10.806 de 89. Afinal, servidor público civil pode sim fazer greve, com exceção dos servidores das carreiras policiais. E aí tem diversas outras proibições que você vai dar uma lida nelas. Proibições, deveres, responsabilidades é um tema muito cheio, tá? E é um tema que cai muito em prova de concurso. Eu não separei aqui tantas questões sobre esses temas, porque são temas mais tranquilos, temas um pouco mais fáceis de você ler e entender. A ideia nossa aqui é aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível. Então, eu não vou ficar aqui horas e horas falando só de deveres e proibições, que é um tema que você consegue pegar a norma e ler. Acho que a ideia principal é você aproveitar o conhecimento do professor naquilo que tem uma complexidade maior, naquilo que necessita de uma didática maior, mas me coloco à sua disposição. Tendo dúvidas nesses temas aqui, manda para o professor. Estou aqui para te ajudar. Coloca aí nos comentários, coloca aí no chat. Quer mandar pelas redes sociais, adiciona lá, professor Evandro Musi, tá? Através do Instagram, através do Facebook. Segue a gente lá, segue o professor Gustavo Musi, segue o professor Eduardo Nilman. A gente sempre traz conteúdo novo ali para ajudar você na sua preparação através das redes sociais. É possível sim estudar através das redes sociais, desde que você siga pessoas que te tragam conteúdo para isso, tá bom? Vamos lá. Não fica tranquilo que você não vai ficar recebendo, vendo fotinho ali só para dar risada, não. Fica tranquilo, você vai receber conteúdo mesmo. Vamos lá, então. Olha só. Então você vai ler essas proibições aí depois, tá? É importante que você leia. E aí você chegou à conclusão junto comigo que realmente o gabarito é a letra B de bola, tá bom? Vamos lá para a próxima, então. Próxima questão, questão de número 12.
Segundo a lei número 8989 de 79, o Estatuto dos Funcionários Públicos, acho que essa daqui também foi VUNESP, tá? A professora acabou não colocando, mas vamos lá, ó, questão VUNESP, caiu na VUNESP. Do município de São Paulo, artigo 179, é proibida ao funcionário público toda ação ou omissão capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à administração pública. Entre outras restrições, conforme a Lei nº 8989 de 79, artigo 179, inciso 8, é proibido ao funcionário público. Então ele quer saber proibições. Olha, que eu já até te trouxe aqui, ó, aqui atrás, vamos lá, ó. Vamos achar aqui, ó. Lembra quando eu falei? Acho que é essa daqui, ó. Jogar paciência, ó, entreter-se durante o horário de trabalho, em palestras, leituras ou atividades externas do serviço. Quer dizer, jogar paciência não pode. É proibido. E é isso que ele fala aqui. Novamente, uma questão que cobrou basicamente aqui o mesmo conhecimento. Só que aqui, por mais que você não se lembrasse, você consegue fazer por eliminação. Ora, será que tratar as pessoas com respeito é um dever ou uma proibição? Meu amigo, isso aqui é dever. Será que proceder pública e particularmente de forma que dignifique a função pública, isso é um dever ou uma proibição? É um dever, meu amigo. A vida privada acaba tendo algumas certas extensões da vida pública, por isso que o servidor, né, até pelo regulamento ético que normalmente se aplica ali, principalmente o servidor público federal, que é um caso um pouquinho diferente do servidor municipal, mas a gente tem lá decreto que regulamenta a atividade dele no que tange a ética, como o decreto 1171, que proíbe o servidor de ficar embriagado habitualmente, mesmo que fora do serviço, justamente por essa repercussão que acontece, né, na vida privada dele, devido a ele ser um funcionário público, tá? Tem que entender que às vezes sim, sua vida pessoal será, a vida privada será afetada. A exemplo das suas férias. Quando você estiver de férias, será que você não pode ser requisitado para voltar ao trabalho? Pode sim. Algumas extensões que acabam acontecendo ali, que você tem que entender que é a necessidade do serviço e você já sabe a regra do jogo antes de ser o servidor, né? Vocês não vão chegar lá e inventar uma regra, uma norma para você, mas você tem um certo regulamento que você deve obedecer, tá bom? Mas fica tranquilo, quando você compara com a iniciativa privada, vale muito a pena, tá? Vamos lá, então. Então, aqui a gente percebe, né, meu amigo, que tem bastante sentido, né? Você analisar aqui as alternativas. Olha o que a C diz. Ter exercício fora do município, em missão de estudo ou de outra natureza, com ou sem ônus para os cofres públicos, ainda que receba autorização do prefeito. Ora, não faz sentido se ele tiver autorização do prefeito, que é o chefe ali do executivo municipal, e aqui a gente já não está mais falando só de funcionário do TCM, tá? A gente está falando de todo o funcionalismo público municipal. Se ele tem uma autorização do prefeito, por que ele não poderia exercer alguma atividade fora do município? Em uma missão, em um estudo, tá? Em representando o órgão dele em alguma reunião com outros órgãos. Então, se ele tem autorização do prefeito, pode sim, não faz muito sentido aqui ser aplicada essa proibição. Então, tá errado, tá bom? Vamos lá. Cumprir as ordens superiores representando quando forem manifestamente ilegais. Isso daqui, na verdade, não é uma proibição, é um dever. Ele tem que cumprir com as ordens que lhe forem dadas. Você não estuda lá o poder hierárquico, que é essa capacidade da administração pública de fazer esse escalonamento de funções, de dar ordens que precisam ser obedecidas. Então, até decorrente da própria hierarquia, o servidor tem que sim cumprir com as ordens que lhe são passadas. Ordens que são manifestamente ilegais é outra história. Aí ele, além de não cumprir com aquela ordem, ele deve representar a autoridade competente que lhe deu a ordem legal. Então vamos lá. Você está cumprindo com a sua parte, está fazendo aí, acompanhando as aulas de um curso com muita qualidade, que é o Qualis Concursos, que conta com um corpo docente altamente qualificado, tá? Que já foram aprovados em diversas provas de concurso, que tem um conteúdo para poder te ajudar na sua preparação. Então, o primeiro passo você já deu, está estudando, está cumprindo aí com a sua parte do nosso acordo, e você vai passar. Aí você chega lá, chega o seu chefe e fala, dá um soco na cara do contribuinte que eu já não aguento mais ele vindo para a repartição. Ora, isso é uma ordem manifestamente ilegal. Você não pode agredir a pessoa ali, você não estará agindo em legítima defesa, pelo contrário, né? A pessoa que, se ela lhe agredir, é que ela vai estar agindo em legítima defesa, né? Então é uma ordem legal, que você não tem que cumprir e ainda representar a autoridade que lhe deu essa ordem. Então, é isso aí, meu amigo. Então, com isso, a gente conclui que realmente a proibição aqui mesmo, né, que está sendo referida no artigo 179, inciso 8,
é de jogar paciência durante o horário de trabalho. Antigamente era paciência, hoje em dia é joguinho no celular, né? Pois é, não pode ficar jogando joguinho no celular durante o horário de trabalho. Não pode jogar Candy Crush, não pode jogar esses joguinhos, tá bom? Vamos lá! Então, isso está no artigo 178, que vai tratar a resposta, né, de tudo isso que falamos na questão. Está no artigo 178, que fala dos deveres, que é o que o servidor tem que fazer. Então, ele tem que trabalhar, ele tem que obedecer ordens, ele tem que cuidar com carinho ali das atividades dele. Ele não pode ser um fofoqueiro, ele tem que tratar as pessoas com respeito, ele tem que residir no município ou em uma localidade próxima, ele tem que manter suas informações atualizadas, ele tem que conservar a res pública, coisa pública, ele tem que apresentar-se com roupas adequadas, se tiver uniforme, com uniforme, ele tem que ter solidariedade, auxiliar os seus colegas no ambiente de trabalho, ele tem que estar atualizado em relação às normas que regulam a sua atividade, ele tem que entender que a sua vida privada às vezes é sim afetada pela vida pública. Então é isso, meu amigo, tá vendo? São os deveres que o professor colocou aqui para você. As proibições já estão lá atrás, né? Aí é só você rever aqui o artigo 179. Então, com isso, a gente conclui que realmente é uma proibição que está prevista aqui na letra E e você encontra a resposta disso no artigo 179, inciso, vamos achar aqui, inciso 8, tá bom? É isso aí, tá vendo? Não é um bicho de 7 cabeças. Vamos para mais uma questão. Questão de número 13, caiu na VUNESP também, vamos lá. Vencimento é a retribuição mensal paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo. Então toma cuidado que vencimento é uma expressão diferente de vencimentos, tá bom? Mas vamos lá. Vencimento é retribuição mensal paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão e vantagens incorporadas para todos os efeitos legais. De acordo com a Lei nº 8989 de 79, artigo 92, inciso 2, o funcionário perderá 1/3 do vencimento do dia quando? Então, quando será que ele pode perder 1/3 do vencimento daquele dia? Ora, é só fazer um raciocínio simples. É quando ele trabalhar menos do que deveria. Então, ele perde 1/3 quando? Quando ele trabalha menos do que ele deveria, seja porque ele chegou atrasado, seja porque ele saiu mais cedo. Então, é buscar a alternativa que vai tratar dentro desses moldes. Concorda comigo? Vamos lá. Olha só, então quando ele tiver que atender a convocação para o cumprimento de serviços obrigatórios por lei, por exemplo, atuar como mesário em eleições oficiais, errado, porque aí ele não vai perder isso. Ele se afasta, só que ele não perde a remuneração, não perde 1/3, ele não perde a remuneração pelo fato de estar cumprindo com serviços obrigatórios. Então tá errado. Quando ele comparecer ao serviço, dentro da hora seguinte à marcada para o início dos trabalhos, ou quando se tratar de quando se retirar dentro da última hora. Ora, faz sentido isso, né? Faz sentido. Agora eu disse hora, não com H, né? Mas hora sem o H. Vamos lá, então. Tá vendo? Faz sentido, hein? Eu vou deixar essa daqui em aberto. Vamos para C. Se ele estiver afastado do serviço em virtude de licença por acidente de trabalho ou por doença profissional, não faz sentido ele perder 1/3 da remuneração se ele sofreu um acidente de trabalho. Imagina que você está lá trabalhando no TCM e por algum motivo, sei lá, ocorre o desmoronamento do pavimento superior, do piso superior, o andar. Aí cai em você, sei lá, você fica com movimentos limitados ou fica sem movimentos nos membros. Como é que você vai trabalhar? Não dá, né? Não dá para ter uma readaptação. Então, é claro que tudo isso o médico é que vai dizer e não o professor, né? Aqui eu estou só trazendo exemplos lúdicos. Imagine que você fique tetraplégico, não movimente nem os membros inferiores e nem os membros superiores. Numa hipótese como essa, muito provavelmente que o médico ali da perícia vai dizer que você está inválido para o serviço público e muito provavelmente que você será aposentado por invalidez. Mas veja, se você está licenciado por um acidente de trabalho, sei lá, imagina que não necessariamente você chegou a ficar inválido, se aposentou. Mas imagina que você teve um acidente que lhe causou ali, quebrou uma perna, quebrou um braço e tem que esperar o período de tempo para que você volte à normalidade e tirou a licença por acidente de trabalho. Faz sentido diminuir a sua remuneração? Ou será que você queria que o teto caísse na sua cabeça? Não, né? Então não faz sentido, né? Você ter esse desconto aí de 1/3. Então tá errado. Quando usufruir de até 2 faltas abonadas no mês, por motivo justificado e que foram concedidas pela autoridade competente, errado, porque a falta abonada não desconta, é um direito que é dado ali dentro
Estatuto do Funcionário Público Municipal. Ele pode abonar aquelas faltas e não vai ter o desconto de 1/3. Então está errado. Quando ele comparecer ao local de trabalho para a realização de horas extras aos sábados, sem anuência prévia da chefia imediata. Tá errado, né, meu amigo? Ele vai trabalhar no pleno sabadão e ainda vai perder 1/3 da remuneração? Não faz sentido. Bom, então a que ficou com maior sentido aqui foi a letra B realmente, né? Que é quando ele chega atrasado ou quando ele sai mais cedo. Qual que é o gabarito, produção? Põe aí na tela para o pessoal acompanhar junto comigo. Letra B de bola. É isso aí. E agora você vai ver os artigos aqui do Regimento Interno, Regimento Interno não. Os artigos do Estatuto do Funcionário Público do Município que tratam sobre isso. Vamos lá. Junto comigo no quadro. Artigo 92. O funcionário perderá o vencimento do dia quando não comparecer ao serviço, quando o fizer após a hora seguinte a marcada para o início dos trabalhos ou se retirar antes da última hora. Então tá vendo que aqui é diferente, ó. Aqui, ó, imagina o seguinte, imagina que ele tem que começar a trabalhar às 9 horas da manhã, tá? Vamos lá, 9 horas da manhã. Aqui eu quero te explicar para que você não confunda esse com esse, tá? Ó. Aqui ele tem que trabalhar às 9. Aí ele fala, ó, quando ele não comparecer, ó, o vencimento do dia quando não comparecer ao serviço. Faltou, perde o dia. Ou ainda, quando fizer após a hora seguinte, a marcada para o início. Então, 9 horas. Qual que é a hora seguinte? A hora seguinte é 10 horas. E qual que é qual que seria após a hora seguinte? Então, após a hora seguinte seria aqui após as 10 horas, das 10 para frente, né? Então, se ele comparece aí, ó, após a hora seguinte, que é após as 10, ele perde. Ou se ele se retira antes da última hora, se ele tem que trabalhar, sei lá, até as 5, e ele se retira antes da última hora, imagina que a última hora seria às 16 se ele sai às 5. Então, se ele sai antes das 16, perde ali o dia. É claro, na prática, galera, isso aqui uma coisa, eu costumo brincar com meus alunos, uma coisa é o ser, outra coisa é o dever ser. Mas não é que no dia a dia não vai ser respeitada a lei, não é isso. É que no dia a dia existe muita coisa que tem que ser flexibilizada. Você tem muitas vezes um funcionário que faz hora extra, um funcionário que está ali comparecendo ao serviço, demonstrando resultados, e a gente sabe que a vida tem imprevistos. E às vezes esse funcionário precisa sair mais cedo para resolver um problema no banco, para resolver um problema na escola da filha, os imprevistos acontecem, né? Os imprevistos acontecem. Então, muitas vezes, isso aqui no dia a dia, uma negociação ali com a chefia imediata, muitas vezes possibilita, né, que ele não tenha exatamente o desconto, mas aí ele vai lá, ele compensa quando possível, né, depende ali do órgão que ele trabalha, depende ali das regulações, enfim, mas sendo possível, né, ele vai lá, compensa num dia anterior ou no dia posterior àquela ausência, e aí equilibra e não tem o desconto, mas não é o que diz a lei. Aí é o dia a dia ali que vai determinar isso, o órgão, as atividades, o que pode ser prestado e se realmente a atividade pode ser feita assim ou não, tá? Mas vamos ver o que está na lei. Então esse é o exemplo, ele perde o dia. Olha esse seguinte exemplo aqui, ó. 1/3 do vencimento do dia quando comparecer ao serviço dentro da hora seguinte à marcada. Dentro da hora seguinte a marcada para o início dos trabalhos. Então, peraí. Vamos lá. Qual que era a hora? Ó, dentro da hora seguinte. Então, a hora seguinte é aqui, ó. Seria às 10, né? Se ele comparece dentro da hora seguinte, tá? Então, sei lá, chegou 9h30, por exemplo. Né? Chegou um pouquinho mais tarde. Tudo bem, aí ele até pode, né? Na verdade, assim, é que a gente está imaginando só a hora redonda, né? Vamos imaginar com os minutos que fica mais fácil para a gente compreender isso. Ó. Ele fala, ó, quando fizer após a hora seguinte marcada para o início dos trabalhos. Então, ó, colocando os minutos que seria o correto aqui para ilustrar para você, vamos colocar a borracha. Vamos lá. Seria isso aqui, ó. Então, até as 10h59, certo? Então ele fala, ó. Então aqui, na verdade, imagina que ele chega às 11. Se ele chegou às 11, o que acontece? Perde o dia. Perde o dia. Agora, se ele chegar dentro da hora seguinte à marcada, a hora seguinte seria até das 9. Às 9 ainda é o horário, vamos dizer assim, né? A hora seguinte aí seria às 10.
Se ele chega, sei lá, vai, né, às 10 e pouquinho, por exemplo, né, ele vai perder aí 1/3 do vencimento. Então, a diferença entre ele perder o dia todo ou perder 1/3 é a hora que ele chega ou, né, a hora que ele sai. Ó. Se ele chegar após a hora seguinte, ele perde o dia. Se ele chegar dentro da hora seguinte, ele ainda ganha, mas ele tem o decréscimo de 1/3. Tá bom? 1/3. Então, até para não dificultar, acho difícil cair exemplo na sua prova, mas para você saber, decore o conceito, tá? Decore o conceito aí, olha só. Dentro da hora seguinte, perde 1/3. Após a hora seguinte, perde o dia. Ou ainda se eles retirar dentro da última hora, ó. Da última hora ele sai às 17. Ele saiu 16h20, por exemplo. Aí ele vai perder 1/3. Se ele sair às 15h30, aí ele perde o dia. Tá entendendo? Esse é o raciocínio, tá bom? Esse é o raciocínio. Então, toma cuidado com isso daí. Vamos lá. Inciso 3. O vencimento correspondente aos domingos, feriados e dias de ponto facultativo intercalados. Então, vamos antes da gente passar aqui, ó, vamos só trazer mais um exemplo. Se a organizadora falar, ó, o servidor entra às 9 horas da manhã. Ele chegou às 9h30. Perde o dia? Não, perde 1/3. Servidor entra às 9 horas da manhã. Chegou meio-dia. Ele perde 1/3? Não, ele perde o dia. Tá bom? Então, normalmente a organizadora, ela acaba nem muitas vezes cobrando o horário e tudo mais. Você tem que memorizar o conceito. Isso que é o mais importante, tá? Vamos para o parágrafo único. As faltas ao serviço, aliás, vamos ver o inciso 3, né? Ele vai perder, então, o vencimento correspondente aos domingos, feriados e dias dentro de pontos facultativos intercalados, no caso de faltas sucessivas, justificadas ou injustificadas, porque ele tem questão já das ausências abonadas e tudo mais, tá? Mas eu não vou aprofundar muito aqui com você, porque o nosso tempo ele é limitado, já estamos chegando ao fim, né? Na verdade, já até passamos aí, mas vamos lá. As faltas ao serviço até o máximo de 10 por ano, não excedendo a 2 por mês, poderão ser abonadas por moléstia ou por outro motivo justificado a critério da autoridade competente no primeiro dia em que o funcionário comparecer ao serviço. Então, até 2 ausências por mês podem ser abonadas para que ele não tenha decréscimo nos seus vencimentos e tudo mais. E vamos à última questão. Caiu na VUNESP e ela dizia o seguinte: nos termos do que dispõe a Lei Municipal número 8989 de 79, o funcionário público municipal que exercer a advocacia administrativa ficará sujeito à peneira disciplinar de. Então, a advocacia administrativa que é quando o funcionário vai perante uma repartição pública defender um interesse ilegítimo. Isso aqui é uma coisa muito séria, porque ele pode utilizar do cargo que ele tem para tentar obter favorecimentos pessoais. Então, isso aqui é uma coisa muito, mas muito séria mesmo. Motivo pelo qual a penalidade que tem que ser aplicada a esse servidor será a demissão a bem do serviço público, que é pior que a demissão, porque a demissão a bem do serviço público incompatibiliza o servidor para o exercício de uma outra função pública durante determinado período de tempo. E isso a gente vai encontrar na conjunção do artigo 184, com o artigo 189. Porque o artigo 184 vai dizer que a demissão a bem do serviço público é uma penalidade que pode ser aplicável, e o artigo 189 vai dizer que a demissão a bem do serviço público será aplicada no caso do inciso 9, que é o exercício da advocacia administrativa. Concluímos, então, que o gabarito realmente é a letra D de dado. Bom, meu amigo e minha amiga, acesse lá o Qualis Concursos para conhecer novas soluções, inscreva-se no canal, nos siga aí nas redes sociais. Tendo alguma dúvida, eu, professor Evandro Musi, estou aqui à sua disposição. Só mandar para mim, tá bom? Agora eu desejo a você aí de casa um excelente dia de estudo. Até mais! Vai estudar, hein?